Com a graça de Deus, nós estamos mais uma vez aqui, juntos, sempre às 18 horas, no domingo, final do domingo, depois de um dia onde alguns vão às igrejas, outros vão fazer a sua prática, não é? Desportiva, entretenimento, mas agora nós estamos a nos preparar para a semana que vem, que está já a entrar. Portanto, nós damos as boas-vindas. E hoje nós, mais uma vez, antes de iniciarmos a meditação, a reflexão no Evangelho, na Palavra de Deus, nós queremos convidar você a conhecer um pouco mais os cristãos presbiterianos da Covilhã. Vale a pena você, por exemplo, na página dos cristãos, você verificar aí, assistir alguns outros vídeos. Vale a pena você conhecer um pouco mais. Nós também estamos no YouTube. Você pode acessar pelo YouTube Cristãos Presbiterianos da Covilhã e também no Instagram, que você pode também de alguma maneira fazer contato conosco. Queremos também dizer que nesses próximos domingos nós estamos realizando algumas meditações em partes do Evangelho em determinados episódios específicos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, cristãos presbiterianos da Covilhã, cremos que a palavra de Deus é a palavra que o Senhor deixou para que pudéssemos conhecê-lo profundamente, mais profundamente. E anunciamos a fé em Jesus Cristo, o arrependimento dos nossos pecados e a esperança da vida eterna. Portanto, você está convidado a continuar conosco. Hoje nós vamos ler para a nossa meditação aquilo que está registrado no Evangelho de Lucas, o Evangelho que escreveu o apóstolo, ou melhor, o evangelista São Lucas, no capítulo 5, no versículo 1 a 11. Então, hoje nós vamos meditar um pouco sobre o episódio da pesca maravilhosa. E nós então leremos capítulo 5, versículo 1 a 11, e é uma história que nos remonta ao início do ministério de Jesus, e por isso nós estaremos nos baseando nesse texto, nessa narrativa de Lucas capítulo 5, 1 a 11. Se você tem a sua Bíblia, se aproxime dela, pegue sua Bíblia e vamos ao conhecimento das Escrituras. Vamos conhecer um pouco mais este Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus homem, aquele que vem para a nossa salvação. E assim então nos diz a palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto da praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes.
a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos fazer uma breve oração? Ore comigo então, pedindo que o Senhor ilumine os nossos corações. Senhor, nós estamos aqui juntos a buscar a Tua palavra e sabemos que as nossas mentes são muito limitadas devido, Senhor, ao nosso pecado e miséria da nossa vida. Não conseguimos compreender o mistério da Tua palavra, a não ser que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, as nossas mentes, miraculosamente fazendo-nos ver aquilo que é impossível aos olhos humanos. Por isso, Senhor, pedimos, tenhas misericórdia de nós. Nos lembramos de todos aqueles que nesse momento estão a buscar a Tua presença, especialmente aqueles que irão ver e ouvir este vídeo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor os alcance com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Assim, Senhor, certos, oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Estamos aqui diante de um episódio marcante na vida dos discípulos de Jesus e também, especialmente, na vida do apóstolo Pedro, Simão Pedro, pescador. Mas o que nos chama a atenção aqui é justamente esse grande milagre chamado o milagre da pesca maravilhosa. E especialmente nós, quando percebemos a narrativa e como ela acontece, como ela se desenvolve, justamente escrito por Lucas, nós percebemos que, de alguma maneira, a ênfase de nosso Senhor Jesus foi ganhar aqueles homens pescadores para Ele mesmo, através desse grande milagre. Mas vamos pensar um pouco em determinados detalhes que esse texto nos traz. Primeiro, chamando a nossa atenção, aqui, hoje, especialmente nos nossos dias, a nossa vida, ela se tornou extremamente muito simples e automatizada. Apesar das nossas vidas serem complexas, cheias de altos e baixos, nós estamos a viver numa sociedade extremamente automatizada, ao mesmo tempo com uma gama enorme da tecnologia que nos traz informações de todos os tipos. Colhemos dados e informações todos os momentos do dia. E tudo se tornou muito rápido e muito fácil. Basta que você acione ou pressione, carregue em determinado botão e você vai perceber que as coisas ficam mais fáceis.
desde acender e conseguir energia, até mesmo um toque num smartphone, você tem todos os elementos disponíveis e que precisa para fazer um alimento, para conseguir determinada requisição numa repartição pública. Tudo está muito fácil e muito rápido. Vivemos então a vida do nosso cotidiano muito com uma celeridade muito grande. Mas você sabia que o cristianismo, ele também vive dias assim? O cristianismo, embora sendo uma fé, uma religião do Oriente, que nasceu no Oriente, ela se tornou hoje uma religião de consumo. O consumismo que nos leva aos grandes mercados e também aos shoppings, aos shopping centers, às zonas comerciais, é também, hoje o cristianismo é uma religião de consumo. O cristianismo vive hoje dias extremamente automatizados. Basta que possamos acessar um computador, um smartphone, que você percebe como é fácil essa transmissão. Muitos que às vezes não podem ir a uma igreja acabam por acessar o Facebook, o YouTube e conseguimos as coisas. Mas, do ponto de vista daquilo que nós chamamos de relacionamento com Deus, talvez estejamos vivendo uma das maiores crises da vida. As pessoas estão, embora extremamente preocupadas com o tempo, em ganhar tempo, vive a fé de uma maneira muito superficial. E é justamente sobre isso que queremos falar. Nós estamos vivendo dias, a fé está vivendo dias onde há um cristianismo prático que envolve, por exemplo, e nos lembra dos dias dos fariseus de Jesus. Os fariseus, por exemplo, tinham muito conhecimento a respeito da história, das escrituras, mas os fariseus, eles eram apenas instrutores, mas não praticantes da palavra, praticantes dos mandamentos de Nosso Senhor, embora fossem extremamente conhecedores. Estamos vivendo dias assim. É possível, por exemplo, você fazer um curso de teologia, tornar-se um graduado em teologia, um PhD em teologia através da internet. Conhecer muito bem racionalmente, mas apenas isso. Vivemos dias, por exemplo, onde as pessoas têm uma gama de informação a respeito da fé cristã, mas vive dias de simplismo e de superficialidade. Mas também nós vivemos dias onde eu gostaria de dizer que são dias da época dos juízes. Os juízes foram determinados líderes religiosos e também civis da época, logo depois da entrada de Israel na Terra Prometida, e os juízes eram aqueles que recebiam determinadas ordens de Deus para executarem seus julgamentos e para que pudessem libertar Israel do jugo opressor dos outros povos daquela região, daquele contexto. Mas só que esses juízes, eles apenas serviam para isso, mas havia uma falta de discernimento muito grande, tanto dos líderes, tanto desses juízes, quanto da época do povo. Extremamente, um discernimento extremamente superficial, ou melhor, não havia discernimento, não havia entendimento.
não havia conhecimento de Deus. Também estamos vivendo uma época dos dias de Joel. E quem foi Joel? Joel foi um profeta da época pré-exílica, quer dizer, antes do cativeiro exílico, que retrata uma situação onde o povo de Israel, eles apenas praticavam uma liturgia, uma adoração, levavam e faziam seus sacrifícios com os animais, viviam o cumprimento de determinadas leis cerimoniais, mas apenas isso. Cumpriam apenas algo frio, porque a liturgia já havia caído na rotina ou no mesmismo. Então vivemos uma época onde é possível irmos a uma igreja, cantarmos, adorarmos, ou melhor, apenas cantarmos junto com as pessoas, oramos, lemos, ouvimos a Bíblia, ouvimos um bom sermão, mas só que aquelas palavras, elas não interiorizaram dentro de nós. Elas não mudaram a nossa vida. Então estamos a viver um tempo onde percebemos uma superficialidade na vida das pessoas. Quando vamos a esse episódio miraculoso de Nosso Senhor Jesus, nós acabamos percebendo que essa pesca maravilhosa, ela tem muito a nos ensinar com respeito a isso. Por isso quero dar o tema para essa meditação como sendo jogando as nossas redes em águas profundas. Mais uma vez, eu vou repetir. Jogando as nossas redes em águas profundas. Se você se lembra do texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que o nosso Senhor Jesus começa a ensinar a multidão que estava ali na praia, ali no lago de Genezaré, que na verdade era o mar da Galileia, o mesmo nome, e percebemos que o Senhor vê aquele grupo de pescadores voltando da pesca sem ter pegado nada. E o que chama a atenção é que, uma vez que os pescadores não trazem nada para a praia, naturalmente teriam dificuldades e grandes dificuldades de manutenção, de sobrevivência, o comércio. E uma noite toda sem pegar nada, nenhum peixe, iria dar uma complicação muito grande para o dia a dia daquela gente. E o que o Senhor Jesus diz? Ele ouve Simão Pedro a dizer e acaba então dizendo ou mandando Pedro e os seus companheiros a jogarem as redes em lugares mais profundos. Ele diz assim, versículo de número 4, vai, faze-te ao mar alto, ao alto mar, e lance as redes para pescar. E é justamente essa a palavra que o Senhor está sempre a nos dizer no que tange a nossa vida com Ele. E nós precisamos aprender a não ficar na superficialidade, a não pescar em águas rasas, mas irmos ao alto mar para podermos pescar aquilo que o Senhor já determinou que assim acontecesse. Estamos a viver justamente essa falta de discernimento. Embora falemos de Deus, muitos não conhecem a Deus. Vivemos uma nominalidade, né? Todos nós somos cristãos. Portugal é um país cristão, mas a pergunta é: quem realmente conhece a Jesus Cristo? Será que você conhece a Jesus, embora sendo nominalmente conhecido como cristão? Então vamos lá, vamos perceber aqui algumas lições dessa pesca maravilhosa e qual é a relação aí
do ponto de vista dos princípios que podemos retirar daqui. Em primeiro lugar, que para descobrirmos a Deus, veja, para descobrirmos a Deus, nós não podemos ficar na superficialidade. Não podemos viver uma vida superficial com Deus. Lucas 4:6, como acabamos de dizer, o Senhor Jesus manda que Pedro vá ao alto mar e jogue suas redes. E diz o texto, no versículo 6, que Pedro, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, a tal ponto que as redes estavam a se romper. E fizeram sinal aos companheiros, aos outros companheiros que estavam no outro barco, a que fossem ajudar, e foram, encheram os barcos, de maneira que quase iam a pique de tantos peixes. Muito bem. Para descobrir a Deus, nós não podemos ficar na superfície, como disse. Para conhecê-lo, nós temos que aprender a ir mais e mais profundamente. Há um versículo que nos traz aqui agora em mente, que no Salmo 25, o Salmo 25, no versículo de número 14, nos traz aqui um grande ensinamento e vale a pena nós lermos. O Salmo 25, versículo 14, nos diz assim: a intimidade do Senhor, capítulo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor, ou o segredo do Senhor, é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Esse versículo traz-nos uma grande verdade. A verdade é que nós não podemos conhecer, em primeiro lugar, não podemos conhecer ninguém mais a fundo, mais profundamente, se nós não nos relacionarmos. E descobrir a Deus e conhecer a Deus é uma questão de relacionamento, que não pode ser apenas um relacionamento racional, mas sim um relacionamento interior, um relacionamento experiencial. Por isso que nós, então, atribuímos à fé o meio, a ferramenta pelo qual Deus quer se revelar a nós de maneira mais pessoal. Conhecer a Deus, então, significa viver uma vida de intimidade com Ele. É verdade que ninguém, absolutamente ninguém, vai revelar a sua intimidade pessoal para qualquer pessoa, a não ser que este ou que esta pessoa seja extremamente íntima. E é isso que o texto está a nos dizer. E é o grande ensino que Jesus quer passar para os seus discípulos. É que se você deseja ser discípulo de Jesus, você precisa conhecê-lo, você precisa ser íntimo, porque se você não o for, apenas conhecê-lo nas páginas da Escritura, ou se você apenas conhecer a respeito de Jesus de uma tradição, ou se apenas conhecê-lo das páginas de um livro de teologia, de maneira nenhuma você vai o conhecer. Talvez muitos o conheçam até mesmo de praticar determinados rituais, determinados cultos, ou de se tornar membro de uma igreja, ou apenas de ser batizado, porque a sua família foi assim, sempre orientou que você caminhasse dentro dos princípios tradicionais de uma família cristã. Mas tudo isso seria ou é algo impossível de conhecer a Deus se não houver a fé e a experiência da fé na busca e na profundidade desse relacionamento, que envolve a oração, que envolve a necessidade de dar tempo para conhecer a Jesus. Viver a experiência da fé
não é apenas viver uma experiência de uma rede social que simplesmente cativa amigos de todos os cantos, mas esses amigos sequer você tem verdadeiro conhecimento. Vivemos então essa grande necessidade de irmos às águas profundas. Pescar de acordo com Jesus é ir ao alto mar. E ir ao alto mar significa passar tempo lá. O pescador que vai ao alto mar, ele passa dias e dias a pescar. Ele passa dias onde no próprio mar ele vai sofrer as intempéries, as situações do tempo, alguns dias onde vai passar tempo sem pescar um peixe, outros dias de grandes turbulências, tempestades, mas o grande segredo é saber que ali no mar Deus vai prover a sua subsistência. Estamos a falar sobre essa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela é justamente feita de altos e baixos. Embora que hoje, por causa desse cristianismo falso e superficial, nós estamos a ver como nós nos relacionamos com Deus, quando na verdade ele nem se encontra mais em nós, porque estamos relacionando-nos conosco mesmos e achando que nós somos deuses de nós mesmos. Quando o Senhor está a dizer que precisamos aprender a viver essa intimidade. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E a palavra temer aqui significa dedicar a sua alma, confiar a sua alma a Ele. Temê-lo não significa apenas ter uma relação de respeito, mas temê-lo significa viver sabendo, reconhecendo a todo momento que Ele é aquele que controla a nossa vida. Ele vai nos dar a conhecer, vai lhe dar a conhecer o seu concerto, a sua aliança. Por isso, descobrir a Deus não pode viver apenas na superfície da vida. Contra isso, vai a sabedoria e a experiência. E o que faz? O que faz Pedro? Pedro sabia que não havia sido fácil aquela pescaria, a primeira pescaria da noite, e ele acaba atendendo à voz de Jesus. Ele vai então e joga as redes em águas profundas. Essa é o primeiro princípio que nós aprendemos aqui. A segunda lição é que para encontrarmos-nos com Deus, isso vai nos conduzir a descobrirmos quem somos nós. Vou repetir. Quando nós vamos e desejamos nos conhecer a Deus, Ele, em primeiro lugar, vai nos ajudar a descobrir, a revelar quem somos nós na verdade. É isso que nos diz aí, em consequência à pesca, a esse grande milagre, quando os pescadores voltam à praia com todos aqueles peixes, os barcos plenos, quase que a romper os seus barcos, de tanto peso, de tantos peixes. Então, o versículo 8 nos diz assim. Você se lembra do versículo 8? Veja o que diz. Diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador.
Eu disse que quando nos encontramos, ou se queremos encontrarmos com Deus, Ele vai nos dirigir a descobrir em nós, a que nós descobramos quem nós somos. Quando nós atendemos à voz de Deus, Deus está em Cristo a fazer o que fez também com Pedro. Ao descobrir o milagre, Pedro não olha para o milagre, ele olha para si mesmo. Quando ele vê aquela quantidade de peixes e o poder de Jesus Cristo, Pedro não vai olhar nem para Jesus, porque ele sabia e reconhecia a sua condição. Uma das questões mais trágicas da vida é quando nós buscamos nos relacionar com Deus sem descobrir dentro de nós quem somos nós. E pior ainda, quando nós não conseguimos nos relacionar conosco mesmos. Quando Pedro então descobre o milagre, Pedro não olha para o milagre, ele olha para si mesmo. O milagre, ele não é um fim, mas ele é um instrumento de Cristo, um meio que Jesus colocou ali naquele momento para chamar os discípulos a uma interiorização. E que interiorização é essa? Essa interiorização é a convicção da condição de Pedro. Ele olha então para si e vê a sua incapacidade, a sua miserabilidade, o coração pequeno, a vida pequena que levava, a sua intemperança, o seu modo de ser, o seu lado egoísta, aquele que achava e que pensava que podia fazer todas as coisas, controlar, pescar, seja lá o que for, ser o grande pai de família que era. Mas Pedro, ele vai dizer a Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem limitado, infeliz e, sobretudo, sofredor. Ele olha para o seu coração e vê que o seu coração é enganoso. E esse é o propósito de Deus ao se revelar para nós. Quando Deus se revela a nós, Ele quer mostrar, Ele quer indicar que nós possamos olhar para nós e compreender que quanto menor nós nos conhecermos, maior será o Senhor na nossa vida. Esta é um grande caminho. O caminho de fé é um caminho onde eu, quanto mais conheço a Deus, mais eu também me conheço. E este é o propósito. Propósito de Deus através de Jesus Cristo, o seu modelo, a sua vida, é quando o Senhor vem até nós. Ele abre mão do seu poder, da sua glória, ele deixa os céus e encarna-se homem pleno e vem viver conosco, sofrer as nossas lutas e vem estar ao nosso lado, chorar conosco, viver conosco, a tal ponto de se entregar por nós, a fim de que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, vida espiritual, vida profunda, vida eterna. Mas antes de nós partirmos para esse lado de conhecer a Deus, nós também precisamos olhar para nós mesmos. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Em terceiro lugar, este grande milagre que acontece na vida de Pedro nos mostra também que quanto mais conhecimento de Deus, mais compromisso e mais envolvimento. Perceba o que nos diz aqui o Evangelho no capítulo 5, versículo 8 e 9, especialmente o versículo 9, uma vez que nos diz aqui
que o espanto se apoderara de Pedro e de todos os seus companheiros. E no versículo de número 10, ele ouve uma palavra de Jesus que diz assim: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. E qual foi a resolução, não só de Pedro, mas de todos os seus colegas, os seus companheiros? Eles, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais identificação com Jesus, mais compromisso e mais envolvimento com Ele. Não é possível, por exemplo, você saber interiormente, conhecer-se mais a fundo, ter uma experiência de fé, perceber que Deus é e é realmente o Senhor da sua vida e não desejar se comprometer com Ele. E não desejar se envolver com Ele. Quanto mais fundo pescamos, mais peixes, maior milagre, maior conhecimento de Deus, de si mesmo e maior comunhão. E eu quero dizer que é justamente uma experiência de todos aqueles que viveram e ainda vivem hoje a buscarem a Deus. Todos os que viram a Deus, todos que permearam a natureza divina, todos aqueles que experienciaram na fé verdadeira em Cristo, todos que viram Jesus Cristo além daquilo que traz as letras da palavra da Bíblia, todos estes, eles jamais abandonaram seu compromisso com Ele. Estamos justamente falando de pessoas que perseveraram, pessoas que, apesar de todas as dificuldades de irem ao alto mar da vida, de passarem as tempestades, as perdas, as tristezas, as lutas, jamais abriram mão de conhecer a Deus, porque quanto mais profundas são as águas, maior o conhecimento que podemos ter de Deus. O Senhor quer que você lance suas redes em águas profundas. O Senhor quer que você vá mais ao fundo e que não fique como a maioria na superficialidade, no onde as ondas estão a arrebentar, onde as ondas são poucas, mas o Senhor quer que você lance suas redes, a rede do conhecimento de Deus, a rede de conhecer a Jesus mais a fundo, para que você possa perceber o quanto maior é o amor dele por você e que ele jamais vai abrir mão da tua vida. Portanto, hoje, o convite é que você passe essa semana próxima a conhecê-lo mais. Nós temos tantas necessidades durante o dia a dia, temos tantos desafios, mas hoje o maior desafio é lançar as nossas redes em águas profundas. O conhecimento do Senhor, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Apenas fechando, o que Jesus disse a Pedro, também ele diz a você. Uma vez que ele diz: não temas, porque de agora em diante não serás apenas pescador de peixes, mas agora serás pescador de pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Portanto, fiquemos por aqui. Esperamos que todos nós tenhamos uma semana sob a graça de Deus, mas possamos nos ver novamente no domingo, que assim o Senhor promovendo. Deus abençoe, um grande abraço. Não esqueça, leia e releia essa semana A Pesca Maravilhosa. Deus o abençoe.